Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje você vai viajar ao passado comigo. Você vai conhecer um pouco da história da extinta gravadora K-Tel, a grande lançadora de hits da era disco no Brasil. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Nos anos 1970, você não tinha internet. Não havia muitas revistas nacionais sobre música pop em geral e você torcia para aquele primo rico da família viajar para os Estados Unidos e, com muita sorte, trazer uns disquinhos e alguma revista gringa para você saber o que estava rolando lá fora. Claro, a informação chegava com meses de defasagem, porém ainda eram a ponta da novidade mais atual aqui no Brasil. Por aqui existiam apenas duas maneiras de saber o que se passava no cenário musical internacional: as trilhas internacionais de novela e as poucas rádios FM que se arriscavam a tocar a tal disco music. Geralmente esses programas eram às sextas-feiras e aos sábados depois das 22 horas e feito por sonoplastas radialistas, como eram chamados os DJs. Foi aí que, em 1975, acabando com o monopólio das trilhas de novelas internacionais, chegaram ao mercado brasileiro umas coletâneas de capas coloridíssimas e que rapidamente virariam febre: as coletâneas da K-Tel. Tudo começou em 1966, quando o canadense Philip Kives, um ex-vendedor de panelas de porta a porta, teve a incrível ideia de licenciar vários fonogramas de diferentes gravadoras em hits de diferentes países para lançar o que ele orgulhosamente afirma ter sido a primeira coletânea da história da música em vinil, a 25 Great Country Artists Singing the Original Hits. A partir daí, a K-Tel começou a lançar inúmeras coletâneas de artistas populares em um único álbum com o slogan 20 Original Hits, 20 Stars, misturando pop, rock, soul e etc. Em 1975, a K-Tel chega ao nosso país com a coletânea Vários in Concert, 18 Original Hits, 18 Original Stars, que tinha de Minnie Riperton cantando Lovin' You, a Barry White com a clássica You're the First, the Last, My Everything, e Elton John, George Michael e etc. As capas coloridas e a diagramação visual e moderna para a época já chamavam a atenção por si só. E fora isso, a K-Tel reinava no marketing via TV em todos os horários, com comerciais pra lá de modernos sobre as coletâneas. It's original music power, the K-Tel Music Machine with Manfred Mann. Original stars, Andy Gibb. KC and the Sunshine Band. Foreigner, Kiss, Rolls-Royce, Silvers, Marvin Gaye, and ABBA. The music makes it play. Peter McCann. Powered by all top 10 hits, it's K-Tel's Music Machine. Em época que não existia Spotify nem YouTube e disco era um artigo caro de comprar, coletâneas era uma salvação, com sucessos e de quebra sempre um artista novo para conhecer no pacote. O único problema desses álbuns é que, como a K-Tel colocava às vezes até 20 músicas em um disco de vinil, e todos nós sabemos da limitação de tempo por lado de cada disco, automaticamente as músicas maiores sempre eram cortadas. A famosa baixadinha de volume ou fade out no final das faixas. Mas fazer o que, né? Era o que tinha para 1975. Em 75, a K-Tel lançou seu primeiro disco no Brasil, a coletânea de rock anos 60, com um best-of que tinha de Little Richard, Bill Haley and His Comets e muitos outros. Em 1976 começaram a sair as coletâneas que dariam série à era disco da K-Tel no Brasil. Music Express trazia de cara o hit Fly Robin Fly do trio alemão Silver Conviction. Van McCoy vinha com The Rustle. E os gringos abrasileirados do The Rich Family cantando Brasil. Mas, sem dúvida, o primeiro grande sucesso de vendas no Brasil foi a coletânea Hit Machine com seus 20 hits.
Todo mundo tinha nessa época essa pérola que trazia Diana Ross, Donna Summer, Elton John, Casey and the Sunshine Band, Tina Charles e até os brasileiros fakes gringos da época, Michael Sullivan, Christian, sem o Ralph e Morris Albert. Para quem não sabe, nessa época os cantores brasileiros adotavam nomes americanos para cantar em inglês e se passarem por cantores internacionais, o que rendia, claro, muito sucesso. Mas a grande bomba da K-tel foi o lançamento do incrível Disco Dance, 16 Original Stars, Original Hits. Esse foi o disco que animou quase todas as festinhas da época, pois, além de ser todos os hits dos anos de ouro da Disco Music, ele trazia uma inovação incrível para a época. O disco era mixado. Não havia intervalo entre as músicas, mas você podia ver a linha que separava cada fonograma, algo que parecia bruxaria para a época, e eles estampavam som contínuo com orgulho na capa do LP, ou seja, não havia intervalo até você virar o lado A para o lado B. Disco Dance era outro álbum da K-tel que trazia Andrea Tree Connection com a sua More, More, More. Penny McLean lançava a carreira solo, deixando a Silver Convection com a incrível 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, fire! O drama pista cafonagem da inglesa Tina Charles em You Set My Heart on Fire. E o lado B ainda fechava com Cold Be Magic de Donna Summer. Outra coletânea muito famosa no Brasil foi a Music Machine de 1978, que trazia Alice Cooper, Al Stewart, Fleetwood Mac e até Gladys Knight and the Pips. Em 1978, o DJ Ivan Romero da Rádio Cidade do Rio de Janeiro lançou um dos melhores álbuns de disco music nacional, o Cidade Disco Clube, que também era o nome de seu programa na rádio. Esse disco sim era realmente mixado e não apenas com um som contínuo. O Cidade Disco Clube só tinha 3 músicas em cada lado, todas em versão 12 polegadas mix, coisa rara para a época. Foi onde talvez tenha sido a primeira vez em que as pessoas ouviram The Grand Tour com seus 6 minutos completos, sem esquecer de Rod Shot de Karen Young e quase os 10 minutos de Disco Inferno de The Tramps. Seguindo o sucesso do álbum de 12 polegadas Versions mixado, veio também em 1978 o Disco Fire, mixado por Fernando Matos, que trazia Sally B e sua Macho, a Real Real One. He's a macho. A real real one. Macho. Sylvester com You Make Me Feel Mike Real. Rick James, You and I e Peter Brown com Dance With Me. Em 1979 até 1980, a K-tel lançou uma sequência de coletâneas românticas chamados de Momentos. Foram 5 momentos e tinham Commodores, Lulu, James Taylor, The Platers, B.J. Thomas e muito mais. Em 1981, a K-tel lançou a série Rocket on Classics, onde a Royal Philharmonic Orchestra tocava um megamix de hits de compositores clássicos sobre uma base dançante, que fez um estardalhaço em todo o mundo. Aqui no Brasil não foi diferente, só foi editada pela monstra do mercado na época, a Som Livre, com direito a clipe no Fantástico e tudo mais. E você conheceu comigo ou relembrou a história da extinta gravadora K-tel? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado, thank you very much. Fui!